top 10 características que você tem que buscar na hora que você for escolher um software de observabilidade. Eu já vou te dar um adianto aqui. A sétima característica é a que eu considero crucial quando a gente fala de solução de observabilidade. Bom, eu sou o Eduardo Neves, sou engenheiro de observabilidade, fundador da Observability School, que é a sua escola de observabilidade, a escola que te ensina de verdade a conseguir colocar observabilidade nas suas aplicações. E o negócio é o seguinte, já garante o like, já se inscreve, já comenta aqui, faz comentário preventivo, já coloca aqui um comentário aqui, bora pra cima que hoje eu vou te ajudar como você escolhe muito bem um software de observabilidade. Eu elenquei aqui 10 características, não ficamos só nelas, mas são as 10 que eu considero características que você deve levar em consideração na hora de escolher o seu software. Não ficar só porque você escutou alguém falar, não sei o que. Olha essas características que eu acho que elas são características que sim vão fazer muito sentido para sua escolha de software. Quando a gente está falando sobre gerenciar sistemas complexos, o seu software de observabilidade desempenha um papel extremamente importante. O que eu digo que é um papel extremamente importante? Ele vai te fornecer uma compreensão profunda dos comportamentos e do desempenho do seu software. Não é mais só uma questão de monitoramento, up ou down, como que as coisas estão. É uma real compreensão profunda de tudo o que está acontecendo. E se você quer colocar um software de observabilidade, vem comigo que essas 10 características vão te ajudar muito. Bora lá. Primeira característica que um software deve ter, na minha concepção, uma integração completa dos dados. Muitas pessoas têm um software para log, um software para métrica e um software para trace. Eu acredito que a integração completa desses dados é a melhor opção. Opção essa que a gente tem hoje no Elastic Observability, que é o que a gente ensina aqui na Observability School. Hoje você tem essa integração completa numa stack única, né? A gente acredita que o software tem que ser capaz de integrar dados de diversas fontes. Você tem que olhar dados de diversas fontes em um lugar só, de forma integrada. Então, logs, métrica, trace e evento. Isso vai garantir que você consiga ter uma visão holística do seu sistema. Você vai conseguir ver o seu sistema como um todo. Você não vai ficar, olha aqui um pedaço, olha outro pedaço, olha ali outro pedaço, olha ali outro pedaço. Você vai ver o sistema como um todo usando uma ferramenta que tenha uma integração completa dos dados. Então esse é o primeiro ponto que você tem que levar em consideração. Isso facilita todo o seu processo de análise. O segundo ponto, a segunda característica de extrema importância é a análise em tempo real, né? A capacidade de analisar dados em tempo real, ela é crucial para identificar e resolver problemas rapidamente. E uma das características que a observabilidade tem que trazer para você nesse mundo de sistemas cada vez mais complexos é essa capacidade de resolver os problemas de forma rápida e eficaz. E a análise em tempo real vai te ajudar muito nisso. Então procure um software que te forneça análises poderosas e insights imediatos. Nada de coisa, vai ver horas para trás e tudo. Algo que consiga ali, pingo, na hora ali, te mostrar alguma coisa. Terceira característica que você deve levar em consideração: escalabilidade e flexibilidade. Com o crescimento do seu sistema, o software de observabilidade também tem que ser capaz de escalar junto. Isso é extremamente necessário. Às vezes a gente tem softwares de observabilidade que não tem condição de escalar junto, não conseguem escalar junto. Então, a escalabilidade é algo extremamente necessário. De acordo com que o seu software cresce, o teu sistema de observabilidade tem que acompanhar isso. Ele não pode ficar para trás, ele não pode ser muito difícil de escalar. Então, a escalabilidade tem que fazer parte do seu software. E ele tem que ser extremamente flexível. Por quê? Porque ele tem que se adaptar a diferentes ambientes e a diferentes necessidades operacionais. A gente não pode mudar a nossa operação ou as nossas necessidades para atender este software. O software tem que atender às nossas necessidades. O software tem que conseguir fazer parte do que a gente precisa e não a gente se modelar para funcionar com ele. Outra característica, e essa extremamente importante, né, a quarta característica, ele tem que ser fácil de usar e intuitivo. Uma interface de usuário que seja limpa e intuitiva é essencial. Existem softwares que são muito bons, só que eles têm uma interface muito complexa. Então isso não ajuda tanto. Uma interface fácil,
de usar, uma interface intuitiva, reduz a nossa curva de aprendizado e facilita muito a vida dos operadores, dos desenvolvedores. Então, ter essa interface tranquila é muito bom. Às vezes a gente está acostumado, né? Nós somos mais técnicos, somos ali desenvolvedores, engenheiros e tudo, a gente está acostumado com certos tipos de interface, que para quem vai usar o software, muitas vezes não é a interface que ele gostaria. Então a sua interface ela tem que trazer facilidade. A observabilidade ela não pode vir para trazer uma grande complexidade do seu sistema. Ela tem que vir como uma solução de forma fácil e forma tranquila. Quinta característica, eu ia falar sexta, mas é a quinta. Tem que ter uma detecção e alertas inteligentes. O seu sistema de observabilidade ele tem que ser capaz de detectar automaticamente anomalias. Então a gente está falando aqui, por exemplo, de um machine learning, por exemplo. E também tem que ser capaz de configurar alertas a partir de critérios específicos. Então, se o seu sistema de observabilidade tiver um machine learning e tiver a possibilidade de criar alertas por gatilhos específicos que você precisa, critérios específicos que você precisa, você tem que levar isso em consideração, né? O alerta ele tem que ser inteligente o bastante para evitar sobrecarga de notificação também. Existem sistemas que alertam até razoavelmente muito bem, mas eles geram uma sobrecarga de notificação. Sobrecarga de notificação vai fazer com que você ignore os alertas. Então é extremamente necessário que a detecção e os alertas sejam extremamente inteligentes para que eles não causem mais problemas do que já está acontecendo no momento. A sexta característica que você deve levar em consideração é a produção de relatórios personalizados e também de dashboards personalizados. A maioria das ferramentas hoje já vem com dashboards e relatórios pré-prontos, o que é muito bom e te adianta um bom tempo. Mas a gente está falando de uma ferramenta para entender profundamente o nosso sistema, o nosso negócio e gerar insights para a gente. Então é muito importante que a gente tenha a capacidade de gerar relatórios e dashboards que sejam customizados e até mesmo por escopo de equipe. Cada equipe tem uma necessidade diferente, então é importante que a gente gere dashboards que equipes diferentes consumam de forma diferente. A sétima característica é a que eu gosto. Essa aqui é que eu sou apaixonado por ela. Mas antes de eu falar dela, é o seguinte. Já conhece a Observability School? Pois é. Observability School é a nossa escola de observabilidade. E um dos cursos que a gente tem lá é o curso de Elastic Observability, que nesse momento está com vagas abertas. E o link está aqui embaixo. Clica lá, se inscreve no curso Elastic Observability e pegue uma ferramenta para você começar a usar e que já atende essas 10 características, ó. Coisa linda desse planeta. Mas vamos lá. A sétima característica é o suporte à colaboração. Eu acredito muito que a colaboração é algo que deve existir e a observabilidade vem para nos ajudar nesse ponto, quebrar silos e aumentar a nossa colaboração. Então, o seu software ele tem que facilitar a colaboração entre as equipes e permitir que elas compartilhem insights e dados de forma eficiente. Então eu preciso que a minha organização inteira, a minha empresa inteira tenha essa capacidade de compartilhar esses insights, esses dados de forma eficiente para todo mundo conseguir compreender isso e a gente ter essa troca de informações. A oitava característica é a compatibilidade e a integração com outras ferramentas. A sua ferramenta de observabilidade tem que ser capaz de se integrar a outras ferramentas. Integrar muito bem a outras ferramentas que a sua organização já usa, como por exemplo, ferramentas de CI/CD, sua ferramenta de gestão de incidente, a plataforma que você tem para gerenciar incidente. Então a integração é algo que você tem que levar muito em conta, porque ela vai ser uma ferramenta ali que vai ser o centro de algumas coisas e ela vai orquestrar algumas integrações para que ela entenda tudo o que está acontecendo e notifique aonde necessário for. Então essa integração se faz muito necessária. A nona característica é a parte de segurança e conformidade. Um software de observabilidade tem que garantir para você recursos robustos de segurança. Capacidade de autenticação centralizada, capacidade de autenticação de forma segura, mesmo que não seja uma autenticação centralizada num serviço de diretório, tem que prover criptografia e também tem que estar aderente aos regulamentos de conformidades pertinentes do setor que a sua empresa trabalha. Então, por exemplo, tem que estar aderente a PCI DSS, tem que estar aderente a LGPD, na verdade não é muito bem o software, mas enfim, tem que estar aderente às conformidades ou te ajudar a estar aderente ou não te tirar da conformidade. E a 10ª característica também, extremamente importante, última, porém não menos importante, o suporte e a documentação.
Um bom suporte técnico se faz necessário. Se a ferramenta, se você não quer ter um suporte técnico do fabricante, ter um suporte técnico especializado de uma empresa que conhece muito bem a ferramenta é de extrema importância. E a ferramenta também tem uma documentação detalhada. Isso é essencial, por quê? Porque o aprendizado do seu time vai partir disso, então eles têm que ter esse tipo de coisa para conseguir compreender. Então assim, escolher um software de observabilidade é uma decisão extremamente importante na sua empresa e uma decisão que vai influenciar significativamente como a sua equipe opera os sistemas, gerencia os sistemas. Então, leve em consideração todas essas características que eu falei na hora que você tiver que escolher o seu software. Beleza? Aquele abraço e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!